Hoje é o último sermão desta série chamada Identidade, quem eu sou em Cristo, ou quem nós somos em Cristo. E esta série baseada em Efésios, eu tenho compartilhado com você, esse é o 5º sermão, porque eu estou convencido que nós cristãos temos um problema de amnésia. Nós, com muita frequência, esquecemos quem nós somos, espiritualmente falando. Nós, em alguns momentos, depende da circunstância que enfrentamos, nós esquecemos da nossa identidade em Cristo. Então, esta série tem como objetivo ajudar a entender, a cada um de nós entender quem nós somos, a nossa nova condição agora, com esta nova realidade que é em Cristo. É a doutrina da união com Cristo, que nós nos identificamos com Cristo. Queridos, o homem sem Deus, diz a Bíblia, Romanos, que ele está em Adão. O homem natural que não tem Deus, ele é pecador como Adão, ele é da geração de Adão. Mas quem é convertido agora, ele é da geração de Jesus, ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Isso muda completamente o nosso estado. Estar em Adão, ser um homem natural, o caminho é da morte espiritual. Mas estar em Cristo é o caminho da vida espiritual. Então, em Cristo, a expressão em Cristo, a doutrina faz toda a diferença. Então, o meu objetivo foi ajudar você a recuperar a alegria e o poder de uma vida que é vivida em Cristo. Vimos aqui, primeira semana, em Cristo eu sou abençoado. Abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Vimos também, em Cristo eu sou reconciliado com Deus, vivo em paz com Deus, reconciliado com o irmão, vivo uma vida de paz com meu irmão, de perdão, de boa convivência. Em Cristo, vimos aqui, eu sou salvo. Do quê? Eu sou salvo da pena do pecado, eu serei salvo da presença do pecado e estou sendo salvo do poder do pecado. É interessante. Você já foi salvo da pena, da condenação do pecado. Você será salvo um dia, quando Cristo voltar, da presença do pecado. O pecado será eliminado. Mas agora é a santificação. Eu e você estamos sendo salvos do poder do pecado. A Bíblia diz, olha, o pecado não deve reinar na sua vida. Você não precisa viver dominado pelo pecado. Se quando você não era cristão, o pecado era o seu modo de vida, agora, para o cristão, o pecado pode ser um acidente de percurso, mas nunca o seu modo de vida, porque há um novo poder em nós que nos ajuda, não nosso, poder de Deus, para vencer o pecado. Eu sou abençoado, eu sou reconciliado, eu sou salvo e vimos também que em Cristo eu sou uma nova pessoa. Lá no capítulo 4 de Efésios, uma nova pessoa então que tem, primeiro, um novo status, já não somos mais gentios, não andamos como gentios, que no sentido aqui de pessoas sem Deus, nós estamos em Cristo, somos uma nova criatura, uma nova pessoa. Temos um novo modo de pensar, que nos leva a ter um novo comportamento, um novo modo de vida. Então, citando apenas algumas, é a nossa nova realidade. Quem eu sou em Cristo? Eu sou abençoado, eu sou reconciliado, eu sou salvo, eu sou uma nova pessoa e hoje a melhor notícia, em Cristo eu sou vitorioso. Olha, eu preparei esse sermão antes do jogo contra a Croácia. E eu não precisei mudar o sermão, porque isso não foi alterado. Então não foi alterado. Não foi alterado, foi antes do jogo, preparei na semana passada esse sermão, mas teve jogo contra a Croácia e essa verdade continua sendo verdade. Em Cristo eu sou vitorioso. Hoje de manhã, Kelly é uma ovelha querida, mora em Londres, ou na região de Londres, casada com um francês, e agora tem um filhinho. E eu conversava com o esposo dela hoje de manhã e falei assim, que coisa, né? A França está indo para frente, né? Mas aí a Inglaterra é a terra que muito tempo foi a terra da Kelly. Como que você fez? Falou assim, olha, a questão é o seguinte, meu filho tem 3 passaportes, francês, brasileiro e tem o passaporte inglês. Então sobrou um para ele torcer ainda que é a França. Entendeu? Não sei por quem você vai torcer, acho que para a Argentina, né? Não. É imperdoável. Então, queridos, na verdade, não sei, tem gente aí encantada com Marrocos, não importa, queridos, eu já não ligava muito, veja só. Eu parei de sofrer por futebol em 1982. Naquele fatídico 1982. Eu sempre gostei de futebol. Ah, você é craque? Eu sou goleador. Banheira, meu irmão irritado comigo, jogava na banheira.
Ali, ó. Punha para dentro. Túlio Maravilha. Efetivo. Lembro quando eu estava paquerando a Idi, tivemos um jogo ali, um campeonato de jovens na região, e eu fui jogar. E estava lá jogando na banheira, foi 3-1, 2 gols foram meus. Aí o namoro deu certo. Entendeu? Meu irmão falou assim, mas como que ele faz gol? Eu jogava tão plantado ali, queridos, na pequena área, que um dia chutaram a bola, bateu em mim, a bola foi para fora. Eu atrapalhei o gol. De tão que eu ficava ali. Mas o fato é que eu sofri em 82, quando o Brasil perdeu para a Itália. Lembram, né? O Zico perdeu o gol. E eu lembro que eu estava na casa de um primo, de uma prima, torcendo como um garoto que gosta de futebol. Acabou o jogo, eu, assim, acabado, triste, fui para a rua. Passa um caminhoneiro italiano, comemorando a vitória em italiano. Nunca mais, gente. Aí eu parei de torcer. É muito sofrimento. Então, hoje eu torço, mas o fato é que Brasil e Croácia, ou qualquer resultado, não muda esta realidade que eu vou falar hoje, que é, em Cristo eu sou vitorioso. Nenhuma realidade do mundo, seja uma derrota política, uma derrota no esporte, seja um revés na sua vida financeira, na sua vida profissional, seja uma traição, a perda de um amigo, seja o que for, nada, queridos, nada do que nos aconteça altera essa realidade, por isso que ela é em Cristo. E a situação em Cristo não muda, em Cristo eu sou vitorioso. Paulo termina a sua carta aos Efésios falando dessa verdade de que eu sou vitorioso. Aliás, a carta aos Efésios, Paulo fala muito de uma realidade que nós precisamos compreender, que é a seguinte, a realidade espiritual. Nós estamos numa guerra. Desde que o pecado entrou no mundo, lá em Gênesis 3, a guerra espiritual é uma realidade. E esta guerra só vai terminar lá nos últimos capítulos do Apocalipse, quando o diabo vai ser lançado no lago de fogo por toda a eternidade. Mas eu diria assim, entre Gênesis 3 e os últimos capítulos do Apocalipse, a realidade nossa é que nós estamos numa guerra, até que Cristo volte. Agora, como essa batalha ela é espiritual, essa batalha ela é humanamente invisível, muitas pessoas vivem sem reconhecer, muitos cristãos, que estão numa batalha. A Bíblia fala de Satanás, fala dos demônios como atuando. Esse texto de Efésios 6 descreve essa batalha espiritual, mas os capítulos todos de Efésios, o apóstolo Paulo vai falando da atuação de Satanás. Ele fala das lutas, ele fala, por exemplo, no capítulo 1 desse mundo espiritual, regiões celestes. Capítulo 2, ele fala como as pessoas são escravas do pecado de Satanás sem estar em Deus. Capítulo 3, a mesma verdade. Capítulo 4, o diabo cegando os entendimentos. Capítulo 5 também, ele fala sobre isso. E termina no capítulo 6. Agora, nada mais perigoso do que você estar numa guerra sem saber que está numa guerra. Nessa guerra recente, a guerra da Rússia contra a Ucrânia, eu observei, eu vi uma reportagem, achei muito interessante. A guerra acontecendo e um grupo de jovens, 3 jovens, provavelmente cansados daquela questão de ficarem o tempo todo dentro de casa, com medo da guerra, saíram para curtir um pouco a vida ao ar livre num jardim, num parque e mergulhar num lago, gente. Gente, se eu estivesse num país que está em guerra, nem na padaria da esquina eu ia. Mas eles jovens, quer dizer, nunca tiveram a questão da guerra, talvez cansados, inadvertidamente foram. Durou pouco o passeio. Começou a explodir bombas ali perto e os jornalistas rapidinho foram de volta para casa. Mas isso me mostra o seguinte, nós corremos o risco de estar numa guerra, esquecendo que estamos nessa guerra. E esse texto de Efésios 6, Paulo usa toda uma linguagem bélica para falar da nossa realidade. Precisamos aprender a pensar biblicamente sobre essa realidade espiritual que é a guerra que nós vivemos. E como disse, Paulo não introduz esse assunto no capítulo 6, ele já vem falando que há uma guerra espiritual, mas aqui ele descreve com mais calma esta verdade. E eu quero hoje ler com vocês Efésios capítulo 6, versos 10 a 20, eu queria que você acompanhasse comigo a leitura desse texto. Efésios 6, de 10 a 20.
Olha o que diz a palavra de Deus. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e, depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E agora um pedido pessoal de Paulo. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém, queridos? Nós estamos num conflito espiritual. Não sei quantos de vocês conhecem esse livro, A Arte da Guerra. Já viram esse livro, A Arte da Guerra? A Arte da Guerra é um livro escrito por um general chinês no ano 500 a.C., que na verdade é um manual de estratégia para os conflitos armados. Mas este livro tem sido usado como um clássico da cultura oriental para falar, inclusive, do planejamento estratégico, da liderança. Então, esse livro tem sido usado nos últimos anos como um manual para o mundo da gestão, da liderança, do planejamento. Das sinopses desse livro diz o seguinte, olha só, e isso como faz relação com Efésios capítulo 6. O que fez a sinopse do livro diz o seguinte: a arte da guerra nos ensina a não confiar na possibilidade de que o inimigo não venha, mas na nossa prontidão para recebê-lo. Não na possibilidade de que ele não ataque, mas no fato de que fazemos nossa posição inconquistável quando ele atacar. Não é interessante? Fala exatamente de Efésios 6. Ele diz que a arte da guerra, esse livro, não é para a gente confiar que o inimigo não venha, porque ele virá. Mas esse livro fala da prontidão para encarar o inimigo. E mais ainda, esse livro não se baseia no fato da possibilidade de que ele não ataque, mas que ele vai atacar. Mas quando ele atacar, que você esteja preparado, que você não recue, e que a posição onde você está seja inconquistável. E aí há uma outra frase muito interessante nesse livro que diz o seguinte: se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada vitória ganha, sofrerá também uma derrota. Se você não conhece nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Na linguagem popular, você está lascado. Se você não conhece a você mesmo, se você não conhece o seu inimigo, se você não conhece a estratégia, não tem jeito. Então, esse livro fala exatamente, aí quando eu olho para o apóstolo Paulo, o que Paulo nos diz é exatamente isso. Nós precisamos conhecer o inimigo, precisamos conhecer a nós mesmos, e eu diria a nós mesmos, e o Deus a quem nós servimos, a nossa posição em Cristo, e também conhecer as armas que nós temos à nossa disposição. O apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele fala de maneira muito prática sobre juntar o que nós cremos com o que nós vivemos, a teologia e a prática. Ele diz: como é que eu faço para vencer essa batalha espiritual que ela é ininterrupta? Queridos, eu gostaria muito da vida cristã a batalha fosse de vez em quando, viu, gente? Que a gente pudesse falar assim: não, hoje eu posso descansar. Olha, a batalha ela é de quarta a sexta, entendeu? Ou ela respeita feriado. Não tem, gente. Entendeu? Ela dá férias. Não tem. A batalha é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E o apóstolo Paulo fala assim: é preciso conhecer
o inimigo, os nossos inimigos. Quem são? Paulo fala, não é contra a carne e sangue. Isto é, não é contra as pessoas que a gente tem que lutar, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais do mal nas regiões celestes. Então, é preciso conhecer o inimigo. Você conhece o inimigo? O inimigo, então, não é o seu vizinho, tá? O inimigo não é aquela outra pessoa com quem você convive, não é um ser humano, ele pode ser usado pelo diabo. O nosso inimigo, ele é espiritual, é Satanás e todo o seu exército. Tá? Agora, para ser vitorioso, precisa conhecer o inimigo. Agora, vamos lá. Como é que ele age? O texto não está nos dizendo como que ele age. Ele está dizendo que eles estão nas regiões celestes, aqui, atuando. Precisamos ter discernimento para enfrentar essa batalha, discernir quando é o diabo, quando é que ele está atuando, porque é o seguinte, o diabo e o seu exército quer perturbar a sua paz. Ele quer perturbar a paz da sua família, quer perturbar a paz da igreja, ele quer arruinar a sua vida. Essa é a verdade, queridos. Ele diz aqui, olha, nos diz que esses inimigos, queridos, eles são organizados e poderosos. Quando diz principados, potestades, dominadores, forças espirituais, está falando de hierarquia. Como tem hierarquia nas forças armadas. Então você pode imaginar, tem o general, mas tem também o coronel, tem o capitão, tem o sargento, tem o tenente, tem o soldado raso. Há uma hierarquia do mal, queridos. Ele fala, essa expressão, as expressões que ele usa, é principados, é potestades, é dominadores desse mundo, eles funcionam de maneira organizada e eles são poderosos, queridos. A história mundial é a história dos estragos feitos pelo inimigo, queridos. Desde Gênesis 3. Gênesis 3 inaugurou uma série de estragos no mundo que a gente continua assistindo hoje, queridos. Você conhece o diabo arruinando nações, arruinando sociedades, arruinando famílias, arruinando vidas. É isso que ele faz. Então, eles são organizados, eles são poderosos. Diz a Bíblia que eles são malignos contra as forças espirituais do mal. Não tem nada de bom, queridos. Nada de bom vem de Satanás, assim como nada de mal vem do Senhor. A Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, lá em Tiago capítulo 1. Tudo que é bom vem de Deus. Se não é bom, não vem de Deus. Deus pode permitir o mal, mas ele não é o autor do mal. Agora, de Satanás, não se iluda, não vem nada de bom. Nada de bom. João 10, 10, Jesus diz, ele veio para matar, roubar e destruir. Isso é literalmente e metaforicamente. Ele mata, rouba e destrói literalmente e metaforicamente. Ele destrói relacionamentos, destrói vida financeira, atrapalha o avanço do evangelho, destrói famílias. Ele vem. Tudo, a intenção dele é matar, roubar e destruir. Não vem nada de bom, gente, não se iluda. Não vem nada de bom de Satanás. Não vem nada de bom. O diabo, se as pessoas dessem um pouco de atenção para ler as afirmações, os adjetivos a respeito do diabo, elas ficariam mais atentas. Ele é chamado de acusador, de adversário, de homicida, de inimigo, de lobo, de pai da mentira, de serpente, de tentador. Nem um nome bonito. Nenhum. É isso que ele faz, sua natureza. Ele é inimigo, ele é adversário, ele é homicida, ele é mentiroso, ele é acusador, a palavra diabolos. Ele é o pai da mentira, ele é serpente para tentar, ele é o tentador. Então, queridos, lembre-se, eles são malignos, são malignos. Terceiro lugar, eles são astutos. Diz a Bíblia, estar preparado contra as astutas ciladas do diabo. A palavra astúcia aqui, astutas, é metodeia, de método, de estratégia. Ele não joga limpo, ele tem estratégia. Agora, ele sempre disfarça. Ele não vem para você dizer assim, olha, estou aqui e quero arruinar a sua vida. Mas o que ele quer é isso. Ele não diz que quer arruinar a sua vida. Ele não quer arruinar uma nação, uma sociedade, uma família, uma igreja. Queridos, eu como pastor acompanho e vejo o diabo tentando destruir igrejas. Tentando destruir igrejas, queridos. E em grande parte ele tem sucesso. Porque ele tem estratégia. Ele não aparece dizendo assim, vou destruir,
Vou acabar com esse relacionamento, vou acabar com o seu futuro, com a sua influência, vou acabar com o seu legado. Não, ele mente quem ele é, ele mentiu para Adão e Eva. Ele disse que queria o melhor, vocês serão como Deus, mas não era verdade. Vocês vão ter poder, mas não era verdade. Ele ataca os nossos pontos fracos, ele mente. Ele tentou, ele é tão cara de pau, que ele tentou até derrubar Jesus. Ele tentou ludibriar Jesus por 3 vezes. Na grande tentação, ele fez isso todo dia. Ele queria que Jesus não fosse à cruz. Ele tentou enganar Jesus. A Bíblia diz que Satanás hoje cega o entendimento dos que não têm a Deus, para que não vejam a verdade. O diabo é um estrategista. Apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a questão de trazer disciplina para o irmão que havia cometido incesto. Mas na segunda carta ele fala, já aplicaram a disciplina, agora restaure esse irmão, para que não haja nenhuma brecha para Satanás. E ele fala, porque nós não ignoramos as suas maquinações. Gente, é hora de resolver o problema, porque se deixar a brecha, ele vai atuar. Por isso que Paulo aos Efésios diz assim, não dê lugar ao diabo. Você dá uma frestinha, ele abre uma porta. Entendeu? É assim que ele faz. Entendeu? Nós temos que estar atentos. Então vamos lembrar, queridos, quem são os nossos inimigos? Eles são organizados e são poderosos. Eles são malignos, eles são astutos e devemos estar assim, atentos a isso. Conhecer os inimigos. Não conhecer para viver com medo. Porque nós estamos falando que nós estamos em Cristo. Nós não brincamos com o diabo, mas não temos medo do diabo. Não é ter medo, mas é não brincar. Por exemplo, eu não tenho medo do fogo, mas eu não brinco com fogo. É o respeito. Sabemos que é perigoso. Então, são coisas que a gente faz, sabemos que estamos em Jesus, mas nós não damos brecha, não brincamos. Agora, conhecer os nossos inimigos. Agora, conhecer a nós mesmos. O que a Bíblia diz nesse texto sobre nós? Sabe o que ela diz? Que nós somos fracos. Ela diz isso. Muitos cristãos não vivem nessa realidade de que estão lutando contra armas poderosas, se acha forte. Olha que a Bíblia diz, começa o texto, verso 10. Quanto ao mais, sejam o quê? Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Se você sair daqui hoje convencido que você é fraco, eu cumpri meu objetivo. Você tem que sair assim, eu, ser humano, eu, Elias, cada um de vocês, eu não sou forte. Do ponto de vista da guerra espiritual, eu não tenho recursos e poder para vencer essa guerra com a minha própria força. Por isso ele diz, sejam fortalecidos no Senhor. Eu sou fraco. Por isso que ele diz assim, vistam a armadura de Deus. Peguem a armadura de Deus, diz o verso 13. A nossa vitória é assegurada por Cristo Jesus. É importante lembrar disso, sabe por quê? Porque o orgulho precede a queda. Queridos, todos nós somos capazes de cometer os mais terríveis pecados. Eu converso com pessoas que caíram em pecado. Eu estou dizendo assim daquelas situações, pecados gravíssimos, pecados com grandes consequências, e essas pessoas logo reconhecem que em algum momento elas acharam que estavam fortes, que estavam imunes. Se me perguntar assim, pastor, qual é o pecado que você não é capaz de cometer? Eu posso responder qual o pecado que eu mais temo cometer, mas eu sou capaz de cometer qualquer pecado, porque nós não estamos imunes do ponto de vista da minha força espiritual. Entendeu? Eu posso dizer quais que eu fico mais atento, quais são meus calcanhares de Aquiles. Agora, todo cristão sincero que eu ouço testemunho que está sendo restaurado de uma queda, ele arrependido, falando de questão sincera, essa semana eu vi um testemunho de um irmão dizendo dessa questão de como ele caiu, ele fala assim, como eu teve esse juízo tão pobre, como eu fui incapaz de ver toda a situação. Gente, por exemplo, que começa um relacionamento através das redes sociais com alguém que não é sua esposa ou seu esposo. E fala assim, como que eu tive... A expressão que ele usou é juízo pobre. Como que eu tive juízo pobre? Pessoas, por exemplo, que abandonam às vezes uma carreira, porque está mal naquele momento e acha que larga a carreira. Pessoas, pastores, amigos que largam o ministério. Pessoas que destroem uma família. Pessoas que cometem as maiores loucuras, porque naquele momento
achou que estava imune. Ninguém está imune, queridos. Nós precisamos lembrar, nós somos fracos. Mas eu quero dizer a você, querido, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda, nós servimos a um Deus Todo-Poderoso. Nós estamos em Cristo. Então, quando o texto diz aqui que você é fraco, ele diz também, o nosso Deus é forte. Com o nosso Deus a vitória está garantida. E Satanás sabe disso. A vitória está garantida, ele já está derrotado. Ele só está aí tentando fazer um pouco de estrago. Ele já foi derrotado. Mas nós temos que lembrar, quem nós somos, se dependermos da nossa força, mas também quem nós somos em Cristo. Em Cristo eu sou vitorioso. Significa isso? Em Cristo é possível você vencer qualquer pecado. Por você estar em Cristo, não há nenhuma tentação que seja irresistível. Não há nenhum pecado assim, não, esse aqui não tem jeito, esse aqui eu vou pecar. Não, não existe. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Conhecemos o inimigo, que ele só tem más intenções a nosso respeito, e ele é poderoso, ele está trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Conheça você, que você, humanamente falando, é fraco. Todo mundo que se arrependeu de um pecado, você também quando se arrependeu, fala assim, eu me considerei forte, o orgulho precedeu a queda, eu me descuidei. Não, não descuide, tenha medo completo, tenha barreira completa, coloque cercas na sua vida para não cometer pecado. Agora, o que ele diz, que é para nós aqui super importante, como é que nós vencemos essa batalha? A estratégia. Primeiro ele fala, fortaleça-se no Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós somos fracos espiritualmente, mas a nossa força vem do Senhor. A vitória contra o diabo e contra os seus anjos não acontece com aquelas frases de efeito, eu te amarro em nome de Jesus. Já viram isso? Eu lembro que na década de 90 foi uma febre de amarrar o diabo. Entendeu? Dizia que amarrava, proibia, tinha gente que dizia assim, temos que orar na entrada da cidade para que os demônios não entrem na cidade, como se o demônio viesse pela estrada. Entendeu? Então, mas faziam boa intenção, mas equívoco. Gente, eu amarro. E aí um amigo meu falava assim, gente, com o diabo amarrado está fazendo esse estrago, imagina se ele estiver solto, porque é um tal de amarra, entendeu? Não está, queridos, não é essa questão do amarro, não é palavra de ordem, eu ordeno, não, nada disso, queridos. Nós usamos aquilo que Judas lá nos ensina. O próprio arcanjo não ousou falar palavra contra o diabo, mas diz assim, o Senhor te repreenda, não é assim? O Senhor te repreenda, é em nome de Jesus. Nós somos, a nossa força vem do Senhor, não é palavras de ordem, não é conhecer, não é achar que existe um demônio para cada coisa, não é isso, não é você ficar assim, de tal forma envolvido para tentar entender os detalhes da batalha espiritual, basta saber que eles são organizados, que eles são malignos, que eles são astutos, é o bastante, detalhe, tem gente dando nome para demônios, demônio em cada país tem um demônio tal. Não, nada disso, queridos. Nós precisamos saber que a nossa força vem do Senhor. Não precisamos tornar especialistas em batalha espiritual. Nós precisamos depender do Senhor. Primeiro, força do Senhor, fortaleça no Senhor. Como? Eu vou falar um pouquinho aqui. Primeira delas, você precisa ler a palavra de Deus, nela meditar, falar com o Senhor todo dia, renova a minha força, me capacita, olha, me ajude a ter discernimento para ver quando é o Satanás tentando encontrar espaço, dá-me discernimento, me fortaleça, me ajude a lidar com os meus pontos fracos, meu calcanhar de Aquiles, me ajuda a ficar firme no Senhor. Mas mais ainda, vestindo toda a armadura de Deus, ele fala assim, vistam-se, verso 11, com toda a armadura de Deus para poder ficar firme. Pegue a armadura de Deus, diz o verso 13, para que possam resistir. Paulo tem em mente a armadura usada pelos soldados romanos. Ele usa como analogia. Então, quando ele escreveu esse texto, qualquer pessoa lembrava, tinha a visualização, a imagem visual de um soldado. Que está dizendo assim, primeiro, coloque o cinto. Tem o cinto, depois você colocou toda a armadura, o cinto, que é a verdade. Isso é, que verdade? A verdade de quem nós somos em Cristo. O que nos dá a firmeza para a batalha? Você saber quem você é em Cristo. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. A verdade sobre o que é pecado e o que não é pecado, porque a gente começa a achar que não é.
a verdade da palavra de Deus. Ele fala a couraça da justiça, couraça que protege todo o nosso corpo, os órgãos vitais. O que é justiça? Justiça é andar de maneira correta com Deus, mas não apenas isso. Justiça é a justiça de Jesus que se aplica a nós. Somos justificados pela fé. Então, o que nos faz vencer? Essa couraça diz assim: eu estou salvo por Jesus. O sangue dele foi derramado em meu lugar, eu estou protegido por Jesus, eu sou salvo não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Jesus, e mais ainda, eu vivo uma vida correta diante de Deus. Isso me ajuda a vencer a Satanás. Ele diz isso, olha, se a gente toma a couraça da justiça, nós estamos protegidos. Ele diz mais ainda: calçados os pés com o evangelho da paz. Nós precisamos da paz para enfrentar o inimigo. Que paz nós precisamos? A Bíblia diz paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe também, essa paz com Deus que nos leva a ter paz nas mais variadas circunstâncias. É porque quando as coisas não vão bem, é que Satanás te tenta, dizendo assim: olha lá, olha o teu Deus, não está te abençoando. E você está servindo esse Deus? Quer tirar sua paz e te incentivar ao quê? Ao pecado. A gratificação com aquilo que Deus não permite. Então você tem que ter paz, você tem que lembrar. Paz com Deus no relacionamento. E paz no meio da tempestade. Que você confia que Deus continua fiel, que Deus continua cuidando, mesmo quando as coisas não vão bem. Vejam só. Lá no Éden, Satanás lançou no coração de Adão e Eva descontentamento. Não foi, queridos? Descontentamento. Se ele conseguir lançar descontentamento no seu coração, ele já ganhou a batalha. Nós falamos assim: não, estou em paz com Deus. Eu não sei explicar porque está acontecendo comigo, mas Deus está no controle. E Deus vai me ajudar. E eu vou ter paz no meio das aflições. Ele fala o escudo da fé. Isso é, o escudo é proteção, que é a peça principal da armadura. O apóstolo João diz: e essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A fé no Senhor vence, diz o texto aqui, os dardos inflamados do maligno. Então você, diante de qualquer circunstância, quando houver ataque, como você resiste? Com a fé. Você reafirma a sua fé, que não depende do tamanho da fé, mas de quem ou em quem está essa fé, que é em Jesus. Não é isso que nós cantamos? Somente em Cristo eu confio. Então, na hora da luta, fala assim: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. E a gente prossegue. Então, o escudo da fé, porque o ataque é grande, os dardos inflamados do maligno contra a sua vida. Ele fala do capacete da salvação, proteção da mente. Eu acho fantástico, porque na hora também que a gente enfrenta as lutas da nossa vida, as tentações, nós só vencemos lembrando que nós somos filhos amados do Pai, salvos por Ele. Que ninguém nos arrebata da mão de Deus. E mais ainda, que nada nos separa do amor de Deus. Esse é o capacete, está vendo? Protegendo a mente, a cabeça. É a certeza da salvação, que eu sou um filho amado de Deus, que nada me separa do amor dele. E aí ele termina dizendo assim: além de toda essa armadura, tem uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sabe o que ele está nos dizendo? Gente, nós colocamos a armadura para manter firme diante dos ataques de Satanás na nossa vida. Todas as armas. O calçado, o cinto, temos aqui a proteção, que é o cinturão, né? A couraça. Vamos usando, temos o capacete, temos o escudo, estamos protegidos. E aí, como nós atacamos? Quando o diabo vier nos atacar, só uma forma de você realmente responder a ele, com a palavra de Deus. Não é verdade? É a espada do Espírito. Como Jesus venceu? Por 3 vezes? Está escrito. E olha que o diabo usou a Bíblia. O diabo é bom de Bíblia. Sabe muito texto de cor. Veio usando a Bíblia, a palavra de Deus, de maneira distorcida contra Jesus, usando o Antigo Testamento, via de regra, no livro do Deuteronômio. E Jesus respondeu: está escrito, está escrito, está escrito. É a espada do Espírito. Eu vou dizer a você, como que você vence as lutas espirituais, a batalha espiritual? Como diz Tiago, acolhendo a palavra e praticando a palavra. Você pratica a palavra, você vence o inimigo. E ele diz também: como é que eu venço a Satanás? Com oração e vigilância. Ele fala, verso 18: ore em todo o tempo, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. As 2 estratégias finais:
Oração e vigilância, que eu chamo também aí no final de perseverança. Orem, queridos, orem todo tempo. Oração não pode ser na vida cristã algo esporádico. A vida do cristão tem que ser vida de oração. E o diabo teme um crente que lê e pratica a Bíblia e ora. Porque quando eu oro ao Senhor, eu estou em comunicação com o meu comandante. Orando. Ele diz, vigiando o tempo todo, que você ora e vigia. Interessante, né? Orar e vigiar são duas coisas distintas e complementares. Eu lembro quando se viu o tiro de guerra, que a gente tinha que cumprir lá a escala de ficar de prontidão na porta do quartel. Então você passa a noite toda quase que imóvel, você sabe disso, quem fez tiro de guerra sabe, ou fez exército civil, fica lá de prontidão. E no meu tempo de exército lá, a questão é a seguinte, quantas vezes aquele quartel foi invadido? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Mas por que você ficou de prontidão? Ou as escalas ficaram de prontidão, era turno de 24 horas. Por quê? Porque a gente nunca sabe quando o inimigo vai atacar. E você precisa estar de prontidão. É sempre assim. Você está de prontidão porque você sabe que uma hora ele vai atacar. É vigiar. Você ora e você vigia. Então, o vigiar tem por objetivo nos manter firmes. Vigiar é atento. Qual é o ataque? Discernimento espiritual. Onde ele está tentando atuar? Onde ele está tentando entrar? E ele faz isso, e se você está em comunhão com Deus, você discerne. De vez em quando, lá em casa, conversando com as meninas, eu falo assim, é batalha espiritual. Aqui não é nada, porque tem coisa que é humana. Você não fica colocando culpa no diabo o tempo todo, né, gente? Embora ele mereça, entendeu? Você não fica pondo culpa nele o tempo todo, tá? Mas o fato é que você tem que falar assim, não, isso aqui não é. Esse comportamento desse filho não é de Deus, não. Alguma coisa estranha. Olha, aquela proposta, aquele contato, aquela pessoa, aquela estratégia, você precisa ter discernimento e Deus vai dando. Discernimento para você enxergar isso, orando e vigiando, porque o tempo todo ele fala assim, permanecendo firmes, que é a perseverança. Você ora, você vigia e mantém a sua posição. Ele fala, peguem toda a armadura, vistam a armadura, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, cada ataque, permanecer firmes. Deixa eu falar para você aqui, caminhando para o final. Ele fala que permanecer firme no dia mau. Ele está dizendo que tem dia que a batalha é mais forte. Há uma guerra, como numa guerra, existem as batalhas que são cotidianas, mas há um dia em que há um ataque mais forte. E nesse dia, você mais do que nunca vai precisar estar com a sua armadura, vai precisar estar em oração, em contato com a Bíblia e manter o seu território. Você já enfrentou o dia mau? A gente enfrenta. Há dias que fala assim, isso aqui é o dia mau. É aquela doença que chega, é aquele problema lá no trabalho que você enfrenta, é o problema na família, é uma tentação na sua vida, é uma proposta indecente. E você sabe, é um dia mau, é um dia em que a guerra é mais acirrada. E que você vai precisar, depois de ter feito tudo, diz isso, depois de ter vencido tudo, vencido várias e várias batalhas. Entendeu? Tem que permanecer firme. Eu vou dizer a você, mais ou menos assim que a gente brinca com o Brasil e Croácia. Depois de 1-0, por favor, permaneça firme. Joga na retranca. Entendeu? Para poder ganhar. Porque vai ter, senão o dia mal vem. Chegou o dia mal. Então, na sua vida é assim, queridos. Você tem que permanecer firme. Porque há dias que a batalha é mais acirrada. Mas para esse dia também tem a promessa. Em Cristo eu sou vitorioso. O dia mal não vai te levar à derrota, vai te levar à vitória, desde que você coloque em prática a vontade de Deus, a estratégia de Deus. Para terminar, vou dizer a você, nós estamos numa guerra. Gostaria de dar uma outra notícia para vocês, mas essa é a verdade. Nós estamos numa guerra. O diabo e seus exércitos são os nossos inimigos. Ele é insistente, ele não desiste. Diz a Bíblia que quando ele tentou a Jesus, diz assim, que depois da terceira tentação, ele o deixou até a ocasião oportuna. É assim conosco também. Tenta uma vez, para um pouquinho, volta de novo, até a ocasião oportuna. Paulo diz, não ignore as suas maquinações. Paulo sabia, quando era o diabo fechando portas, quando era Deus fechando portas. Tem hora que Deus,
uma porta se fechava e Paulo entendia, foi Deus que fechou, Deus tem um outro plano. Tinha hora que ele sabia assim, é o diabo que está fechando. Você fala assim, pastor, quando é que eu sei se é Deus fechando ou o diabo fechando? É muita oração e comunhão com Deus. Porque você vai ver. Tem momentos que Deus fecha uma porta, até missionária, dizendo para um outro lugar. O Gelson falou aqui que semana passada que ia querer ir para a África, Deus mandou para a Espanha. Deus fechou uma porta, abriu outra porta. Mas o fato é que, lembre-se, não ignore as maquinações de Satanás. Mais ainda, não dê lugar ao diabo, nenhum centímetro, porque ele ataca. Pedro diz, esteja alerta, vigie, resista. Ele diz, achegai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O diabo não é mais forte do que Deus. O diabo não é capaz de vencer um cristão que está em comunhão com Deus, porque realmente em Cristo nós somos mais do que vencedores. Aí algumas perguntas para nós considerarmos hoje. Quero convidar a equipe que já vem à frente, nós vamos cantar ao Senhor já e vamos orar também. Algumas perguntas de reflexão enquanto a equipe está chegando aqui. A primeira pergunta é, à luz dessa verdade de que estamos numa guerra, pergunta é, você tem vivido ciente, consciente dessa realidade espiritual? Ou você tem vivido assim, displicentemente? Você tem estado atento às astúcias, os métodos, as ciladas do diabo na sua vida, na vida da sua família? Você tem consciência dos seus pontos de vulnerabilidade, para que você possa estar mais atento, pedindo a proteção de Deus, redobrada de Deus? Mas o mais importante é o seguinte, você tem se fortalecido no Senhor e na força do seu poder, por meio da leitura da Bíblia, da oração, da comunhão com os irmãos, da busca de santificação. Você tem se fortalecido no Senhor por meio da oração e da vigilância contínua? Esse é o grande desafio. Estamos numa guerra, essa é uma guerra ininterrupta. Você precisa conhecer o seu inimigo, já falei, poderoso, astuto, maligno, organizado. Saber que você é fraco, mas saber que o nosso Deus é todo poderoso. Saber que você tem vulnerabilidades, mas que elas não são limitadoras se você estiver vivendo uma vida de comunhão com o Senhor. E a lição mais importante, fortaleça-se diariamente no Senhor e na força do seu poder, por meio da oração, da palavra de Deus, da comunhão com os irmãos, que eu vou falar quinta-feira, como a comunhão dos irmãos nos ajuda, porque sabe por quê? Ele não fala de uma guerra individual, ele fala tudo aqui no plural, fortalecei-vos no Senhor. Ele está falando de uma guerra, eu usei a expressão, eu sou vitorioso, mas eu vou dizer a você, nós somos vitoriosos. Uma vulnerabilidade, às vezes no meio da prestação de contas com outro irmão, do caminhar junto, você vence. Então essa é a grande questão, e a comunhão é importantíssima para você vencer a luta espiritual. Fortalecer no Senhor, colocar armadura, orar, vigiar e permanecer firme. Em Cristo eu sou vitorioso. Eu quero que você vá para casa hoje com duas verdades. Uma eu já citei aqui. Vá para casa dizendo assim para você mesmo, eu sou fraco. Não há em mim força para vencer Satanás, eu sou fraco. Porque quando você fala assim, eu sou forte, você já está dando brecha. Não, eu sou fraco, humanamente falando. Mas também com uma segunda verdade, que em Cristo eu sou vitorioso. Eu sou vitorioso. 1 Coríntios 15, 57 diz, graças a Deus, que nos dá a vitória, por meio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu sou fraco, sim, mas graças a Deus que estou em Cristo, e graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Cristo, eu e você somos vitoriosos. Em Cristo, nós somos vitoriosos nessa batalha espiritual. Amém, queridos? Pai de amor, obrigado pela vitória que nos é assegurada por Cristo Jesus. Cristo que a tudo venceu e que também nos dá a vitória. Obrigado, Senhor, porque nós agora, em Cristo, temos uma nova situação. Em Cristo, nós somos vitoriosos. Em Cristo é possível vencer as astutas ciladas do diabo. Quero pedir, Senhor, nos dê uma semana na Tua presença, uma semana
de paz, de alegria, que nós vivamos plenamente essa verdade que cantamos, a nossa nova identidade em Cristo. O importante para nós é quem o Senhor diz quem nós somos. Nós somos escolhidos, somos perdoados, somos salvos, somos reconciliados, somos abençoados, somos novas criaturas e somos vitoriosos no Senhor. Nos ajuda a viver à luz dessas verdades, que nenhuma circunstância, que ninguém venha abalar essa certeza de quem nós somos e o quanto somos abençoados por estarmos em Cristo Jesus. Obrigado pelas mais profundas manifestações da bondade do Senhor na nossa vida. A tua bondade é o que resume a nossa vida, e que a tua bondade nos siga, esteja sobre nós ao longo dessa semana. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, a consolação, a direção do teu Espírito fique com o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém.